Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Eternidade e o Tempo. O título da quarta-feira, Procurar compreender qual a vontade do Senhor. E os versículos, Efésios capítulo 5, versículos 15 a 16. Vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois dia após dia o Senhor tem nos dado todas as oportunidades para nós remirmos o tempo. O Senhor tem nos dado a sua palavra, tem nos dado o seu Espírito, a sua presença, tem nos dado também ferramentas práticas para nos ajudar a pregar o Evangelho, a cuidar das pessoas, tudo para que nós aprendamos a remir o nosso tempo, a salvar o nosso tempo. Esse, Senhor, também é o nosso desejo. Não queremos ficar à mercê das mentiras de Satanás. Não queremos desperdiçar nosso tempo com coisas vãs. E mesmo naquilo que é legítimo, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, que o Senhor nos conceda sabedoria para despender o tempo necessário, não mais do que o necessário, para que nós possamos cada vez mais mergulhar na Tua Palavra, desfrutar do Teu Espírito, da comunhão com os irmãos. E nesse dia, amado Senhor, guarda-nos em Ti, guarda-nos totalmente das influências, das mentiras de Satanás na nossa vida, de nos fazer tropeçar. Nós queremos permanecer em Ti, permanecer na Tua Palavra, remindo o tempo, pregando o Evangelho, enchendo-nos da Tua Palavra e do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira é Procurar compreender qual a vontade do Senhor. Em Efésios 5, nós temos um trecho da palavra muito prático e a partir do versículo 15, na verdade todos esses versículos são muito práticos, os versículos desse trecho, mas a partir do versículo 15 nós lemos, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Quando eu leio esse versículo, eu sempre lembro da parábola das virgens, as virgens prudentes e as virgens nécias. O versículo 16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Qual foi o grande problema, irmãos, das virgens nécias? Se você se lembrar da história, da parábola, são 10 virgens, 5 são prudentes e elas armazenaram óleo, que representa o espírito, nas suas vasilhas, que representam a sua alma. Elas já tinham o óleo nas lâmpadas, que é o espírito, quer dizer, são povo de Deus. Ali não fala de incrédulos, são cristãos. Então, as prudentes armazenaram óleo nas suas vasilhas e quando o noivo voltou, elas puderam entrar para o gozo do Senhor, né? Para a festa das bodas. Já as nécias, quando elas acordaram, elas se viram sem óleo nas vasilhas e elas se viram sem tempo. Elas pediram o óleo para as prudentes, mas elas falaram, não, agora não adianta mais, agora se nós dermos para vocês, falta para nós. E quando elas tentaram comprar, acabou o tempo, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, as que remiram o tempo, as que estavam prestando atenção, as que foram prudentes, elas entraram com o Senhor para as bodas e aí a porta fechou, não tem mais tempo, não tem mais o que fazer. Então perceba, quando aqui em Efésios 5 nós lemos, portanto vede prudentemente como andais. A prudência, irmãos, está em nós nos enchermos do Espírito. Ontem nós falamos sobre o Senhor entrar no nosso coração, quer dizer, habitar no nosso coração. Isso faz com que o Senhor, então, de fato, Ele seja o dono do lugar. E no nosso coração nós temos a nossa consciência, mente, vontade, emoção. Isso é o mesmo que se encher do Espírito. E esse encher também é encher a nossa alma, a nossa vasilha. Então, hoje, no nosso andar, o que é remir o tempo? Talvez você pense, o que é remir o tempo? Remir o tempo, irmãos, é se encher do Espírito. Então, por exemplo, você tem
uma consulta. Você tem uma consulta, você tem um médico e muitas vezes você vai para o médico, às vezes a consulta está marcada 2 horas da tarde. Às vezes você sai de lá às 6 horas da tarde. A consulta está marcada no horário, atrasa, a gente fica nervoso, perde a paciência, e aí parece que o dia foi embora, não é? A tarde foi embora, ou seja, parece que perdeu o tempo. Como então, irmãos, nós não perdemos tempo numa situação como essa? Você, ali naquele lugar, aproveita para se encher do Espírito. Você tem a Bíblia que você pode ler, você tem o papel da imersão, livros, você pode invocar o nome do Senhor enquanto você está ali. Principalmente, você pode orar com as pessoas ali, pregar o Evangelho. Então, você percebe, essas coisas fazem um tempo que é perdido, mas necessariamente, porque afinal de contas, você tem uma consulta, você precisa ir, você está precisando, e isso se aplica em diversas outras situações. Você precisa ir num banco, você precisa ir num lugar e você achou que ia demorar X e demora Y. Então, em todas essas situações, irmãos, se nós queremos remir o nosso tempo, lembre-se disso, remir o tempo é se encher do Espírito. E o Espírito, irmãos, graças ao Senhor, está disponível em todo lugar. Então, você não necessariamente precisa estar com um papel, um livro, ou mesmo com a Bíblia na mão. Você está ali, você está lembrando do que você leu, daquilo que você desfrutou, você pode orar, invocar, e você pode também falar com as pessoas, orar com as pessoas, enfim. Então, em todo o tempo, irmãos, nós tentamos remir o tempo, salvando o nosso tempo, nos enchendo do Espírito. Continuando em Efésios 5, o que ele diz? Versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui, irmãos, há um ponto importante. Nós precisamos procurar compreender, quer dizer, nós precisamos buscar compreender cada vez mais a vontade do Senhor. Em Efésios e em Colossenses, Paulo nos mostra que a vontade de Deus, irmãos, é um mistério. E esse mistério foi revelado aos profetas, aos apóstolos, para que eles então transmitissem a todos os santos. O próprio ministério do apóstolo Paulo é um ministério que revela o mistério de Deus, o mistério de Cristo. Todos nós, irmãos, precisamos mergulhar na palavra de Deus, com o Espírito, exercitando o nosso Espírito, para compreender a palavra de um modo não simplesmente na mente, mas de um modo que a palavra se torne a nossa vida, de que realmente ela entre no nosso coração e que Cristo então habite ali. E aí nós temos hoje a palavra profética, que nos ajuda, irmãos, a compreender a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós nos perdemos. É como se você precisasse ir numa rua, você pega uma avenida, você chega lá. Mas aí você está ali na avenida, de repente você olha para o lado, você vê alguma coisa bonita, você vira. Aí daquele lado você olhou, viu, está numa rua lateral, de repente você, como é que eu vou voltar? Aí vou virar para o outro lado. De repente, de tanto você virar para cá, você perdeu a avenida principal. E aí você está perdido em outras coisas, coisas cristãs, coisas bíblicas, mas coisas que não são o centro da vontade de Deus, principalmente nos dias atuais, que eu digo no final da era, próximo à volta do Senhor. O que o Senhor quer? A vontade central do Senhor, nós vemos em Efésios, é que Cristo encabece todas as coisas. E ontem nós falamos sobre isso, começando com cada um de nós. Então, se nós ficarmos perdidos em ruas laterais, corre-se o risco de, ao invés de eu remir o tempo, eu desperdiçar o meu tempo. Voltando para a parábola das virgens, veja, a principal diferença, irmãos, entre as duas foi o que elas fizeram com o seu tempo. Então, nós não estamos falando ali de virgens que foram enganadas. Não, as 10 virgens sabiam, olha, nós precisamos encher a nossa vasilha, porque se nós não enchemos, na hora que o noivo chegar a gente não entra. Agora, 5 trabalharam para isso. As outras 5 talvez empurraram com a barriga, não, amanhã eu faço. Não, agora eu tenho que fazer tal coisa, agora eu tenho isso para fazer, vamos deixar para mais para frente. Muitos jovens falam, não, quando eu tiver mais velho, tiver casado, aí eu vou servir o Senhor.
E aí, irmão, esse pensamento, você desperdiça o tempo. Quando você desperdiça o tempo, os dias são maus. Você acaba, no mínimo, na situação daquelas 5 virgens nécias. Esse é um viver insensato. Por isso que Paulo fala no versículo 17: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. Precisamos buscar, irmãos. E aí entra a palavra profética. Isso é a misericórdia do Senhor. Para quê? Para nos ajudar. É como o Senhor mostrando, olha, não desvie. Aqui, ó, veja, essa é a direção. Por quê? Porque nós estamos já no final, irmãos. E aí, veja, continua em Efésios 5. Paulo, ele mostrou, né? Vocês não podem andar como nécios, tem que andar como sábios. E o que um sábio faz? Ele salva o seu tempo, ele anda remindo o tempo. E ele não é insensato, ele busca compreender qual a vontade do Senhor. E aqui no versículo 18, outro ponto importante: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí toca aquilo que eu falei anteriormente. Em todas as oportunidades que nós tivermos, você está no trânsito, você pode se encher do Espírito. Você está no dentista, com o dente doendo, você pode se encher do Espírito. Onde você estiver, querido irmão, querida irmã, às vezes você está trabalhando, mas ainda assim você pode se encher do Espírito, porque isso salva o seu dia. E quando nós nos enchemos do Espírito, irmãos, veja, em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo, ele é muito claro. Quem conhece a mente do Espírito, a mente do Senhor, perdão, é só um homem espiritual. Quando eu falo do homem espiritual, não estou falando de uma figura espiritual, eu estou falando da pessoa no Espírito. Veja, eu vou ler alguns versículos. Capítulo 2, a partir do versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então é o Espírito, irmãos, através da palavra, que nos revela tudo o que Deus nos deu e também para onde Deus quer nos levar. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Mais uma vez eu vou citar a questão da palavra profética. O que é isso? É exatamente como Paulo falou para os coríntios. Nós não estamos falando ensinados pela sabedoria humana, o que Paulo falou. Quando ele fala nós, ele está falando de quem? Dos profetas, dos apóstolos. Ele diz, nós estamos falando palavras ensinadas pelo Espírito. Quer dizer, concedidas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí ele continua, ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Irmãos, veja, Deus falando e muitas vezes as pessoas recebendo como loucura. E aí ele diz, não podemos e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aí eu estou com o meu coração fechado, e eu estou com o meu espírito fechado, então a palavra, irmãos, ela não penetra, e aí eu não consigo nem entender ela na minha mente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas aonde nós temos a mente de Cristo? No Espírito. O versículo 10 diz, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então você percebe, essa palavra que nós temos recebido, ensinada pelo Espírito, quer dizer, revelada pelo Espírito, é para quê, irmãos? É para nos conduzir no caminho do reino, no caminho que Deus quer nos levar. Vamos voltar para Efésios 5. Então você tem, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então eu já mostrei, encher-se do Espírito em qualquer momento é salvar o nosso dia. Agora vamos falar um pouco sobre esse embriagar com vinho. Então vou ler na página 46, a partir do segundo parágrafo. A vontade do Senhor é fazer Cristo encabeçar todas as coisas na plenitude dos tempos. Quem não estiver sob o encabeçamento de Cristo agora, estará desperdiçando o seu tempo. Cada momento precisa ser aproveitado para Cristo encabeçar todas as coisas. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito. Esse vinho em que há dissolução é o vinho do mundo, referente às coisas de nosso dia a dia. Pode estar relacionado com os prazeres do pecado e até mesmo com coisas legítimas, como cuidar da família, criar os filhos, estudar e trabalhar. Não se permita ficar embriagado por essas coisas, tornando-se insensato e insensível para com a vontade de Deus. Se dissermos que não temos tempo para servir o Senhor, pois temos de cuidar da família ou trabalhar, é sinal de que estamos embriagados. Deixar de lado as coisas espirituais significa desperdiçar, perder tempo. A única maneira de mudar esse quadro é enchermos-nos do Espírito. E aqui, veja, eu vou ler outro trecho, página 47, primeiro parágrafo. Veja que rico. Encher-se de Cristo é encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito ocorre momento a momento, ao passo que encher-se de Cristo é o resultado do encher constante do Espírito. Compreende a diferença? Encho-me constantemente do Espírito até Cristo preencher totalmente o meu ser. O versículo 19 nos diz como fazer isso, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Só há uma forma de ficar cheio do Espírito, pela palavra. Falar a palavra entre nós é uma maneira prática de fazer Cristo habitar ricamente em nosso coração. Isso aqui é muito rico, irmãos. Por quê? Veja só. Talvez você não tenha entendido, mas veja só. Quando você se enche do Espírito, você está ali exercitando o seu Espírito, você está falando a palavra, você está orando, você está lendo, você está imergindo, falando a palavra com os irmãos, pregando o Evangelho, enfim, você está se enchendo do Espírito. O Espírito você não vê. Você, lógico, sente quando você está se enchendo do Espírito, porque você está no Espírito. Então, todos os sentidos, você está percebendo. Agora, o Espírito é o que eu disse, você não está percebendo a quantidade de Espírito que você está se enchendo, não é? Quando você começa a perceber que você está se enchendo do Espírito, quando isso quando se toma forma. Qual é a forma, a imagem do Deus invisível? Deus é Espírito, mas ele tem uma imagem, uma forma, é Cristo. Então, quanto mais eu me encho de Espírito, mais Cristo vai sendo formado em mim. Então, eu começo a mudar o meu comportamento. E as pessoas começam a ver um pouco mais de Cristo em mim. Quer dizer, entendeu? Vai se tornando concreto. Vai ganhando forma. Por quê? Porque eu estou me enchendo do Espírito. Enquanto eu estou me enchendo, eu não estou sabendo a quantidade de Espírito. Mas de tanto que eu me enchi, aí eu começo a perceber, e principalmente as pessoas começam a perceber. Olha, a imagem de Cristo está formando. Você mesmo começa a perceber que coisas que você gostava, ou coisas que você às vezes estava preso em situações de pecado, ou outras situações, ou que você não tinha tanta vontade de buscar a palavra. Quando você vai se enchendo do Espírito, vai mudando. Você passa a não ter mais vontade do vinho desse mundo, dessas coisas. Por quê? Porque está ganhando forma. Qual forma? A forma de Cristo, que é o que Paulo fala também em 2 Coríntios, não é? Então veja, irmãos, você nunca vai conseguir saber a quantidade de Espírito que você se encheu, mas você vai perceber a mudança na sua vida quando você começa a se encher do Espírito. As coisas feitas mecanicamente, elas não nos fazem, irmãos, ter a imagem de Cristo. Quer dizer, você começar a pensar, o que Cristo faria? Eu vou imitar ele aqui. Cristo falava dessa forma, então eu vou falar dessa forma. Isso é mecânico, isso não resolve, isso é religioso. A religião, ela se contenta em reformar no máximo o exterior do homem. Mas o que o Senhor quer, irmãos, é formar a partir do nosso interior a imagem de Cristo. E aí o nosso exterior começa a expressar o quanto de Cristo está formado em nós, o quanto de Espírito nós nos enchemos. Por isso, irmão, nunca pense, eu tô aqui, tô orando, mas não está adiantando nada. Estou aqui, estou imergindo na palavra, mas não está adiantando nada. Preguei evangelho, mas eu só recebi, não adiantou nada. Adiantou sim. Você se encheu do Espírito, você salvou o seu dia. Imagina fazendo isso todos os dias. Vai chegar uma hora que você vai perceber a mudança completa no seu ser. Por quê? Porque aí você foi tomado da plenitude de Cristo. Quer dizer, ele foi enchendo você. E quando você tem a plenitude de algo, quer dizer, você tem a imagem
plena daquilo. Se você tem, por exemplo, uma bexiga no formato de um prédio, enquanto você não encher a bexiga, você não vê o prédio. Mas está vazia, né? Você só vê aquele pedaço de plástico. Encheu a bexiga, aí você vê aquele formato. Um exemplo, né? Desculpe, talvez um exemplo pífio, mas perceba, irmão, o que nós precisamos hoje é nos encher do Espírito. E o Senhor tem nos dado tantas ferramentas para isso, não é? E por quê? Lembre-se da mensagem da semana passada. É no tempo, irmãos, que Deus vai fazer a sua vontade. Então, por exemplo, nós já temos o tempo, desde Adão até hoje, mais ou menos 6.000 anos. Isso é o que nós conhecemos do tempo, não é? Mas você não tem 6.000 anos. Eu não tenho 6.000 anos. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Aí é aquele versículo de Salmo, se não me engano, Salmo 90, 12, não é? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E o que é um coração sábio? É um coração que entende que precisa remir o tempo. É assim que se contam os dias. Quantos dias eu passo fora da presença do Senhor? São dias perdidos. Mas o dia que eu passo me enchendo do Espírito, momentos que eu passo me enchendo do Espírito, são momentos de sabedoria, momentos em que eu estou sendo prudente, momentos em que eu estou remindo o meu tempo. Então nós precisamos orar também para o Senhor, para quê? Para que o Senhor desperte esse coração em cada um de nós e para que toda vez que você perceba, eu estou perdendo meu tempo, rapidamente você se volte ao Senhor para salvar o seu tempo, para se encher do Espírito, para ganhar cada vez mais do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.